é a nossa resenha política, a nossa resenha aqui do Tá Na Hora, com o comando, sob o comando dele, Adalberto Melo, chegando ao vivo pra gente. Oi, Adalberto, boa noite pra você. Estamos aqui, companheiro. Obrigado. Lá sou Olavo Sampaio, volta daqui a pouquinho. Comigo, John Coutrin, Ricardo Marques e você, claro, também. Já estamos no rádio desde as 7 horas da noite. Você já acompanhou aí, 21069403, para você mandar sua mensagem. A gente daqui a pouco vai fazer o registro aqui com a alegria do Maranhão inteiro de audiência que a gente tem aqui no nosso Tá Na Hora. É hora da nossa resenha. Bom, e a gente vai começar falando sobre o assunto que eu vou te falar. Acho que entendo que foi um assunto do dia. Aliás, a semana foi toda tomada por essa questão do PSB, os olhos voltados para Brasília, agora hoje para a Assembleia Legislativa, porque a presidente da Assembleia, a deputada Iracema Vale, falou sobre a saída de políticos do PSB após a mudança do diretório estadual. Ela, inclusive, usou um termo, implosão, que a implosão tem data para começar, para acontecer, ou seja, a saída debandada aí de vários políticos do partido, segundo a presidente Iracema Vale. A gente tem alguns trechos da coletiva que ela deu, o John Coutrin participou, inclusive, lá dessa coletiva, e a gente vai primeiro a esse trecho aí que fala sobre a saída do PSB de alguns políticos. Vamos lá? Deputado Duarte, na conversa que teve com o João Campos, disse que nós gostaríamos de sair e ele ficou de dar a carta de anuência para deputados e vereadores, né, que quisessem. Nós vamos fazer, mas, na verdade, isso não dá nenhum tipo de segurança, né? A gente vai ter que ingressar na justiça eleitoral para que a gente consiga sair do PSB. Eu acho que o que vai acontecer mesmo aqui na casa é ter governista de oposição e oposição de governo, né? Existe uma data marcada para essa implosão, né, do PSB, e a data marcada com certeza será a janela partidária. Vamos começar a girar com nossos colegas aqui. John Coutrin, a palavra usada foi implosão. O Ricardo tem falado que essa eleição vai ser uma eleição que a gente provavelmente vai ter muita judicialização e a presidente já falou que, inclusive, para se respaldar, provavelmente vão ter que buscar a justiça, né, para tratar dessa questão da saída lá do PSB. Vamos falar desse ponto, daqui a pouquinho tem mais dois. Boa noite, John. Boa noite, Adalberto, boa noite, Olavo, boa noite, Ricardo, boa noite especialmente a você, telespectador. Olha só, a presidente da casa, Iracema Vale, ela foi bem direta e objetiva, não é? A gente sabe que, pela legislação eleitoral, você não pode sair, você que é deputado, né, cargo proporcional, você não pode sair do partido sem ter uma autorização, caso contrário você perde o mandato. A janela, que é chamada janela partidária, só vai abrir no ano que vem, entre março e abril. E até lá, Adalberto, vai ficar um pouco desconfortável esses deputados, não é, que são governistas, ficar num partido controlado pela senadora Ana Paula, que é esposa do deputado Otelino, que é opositor do governo. Ou seja, vai ficar dinistas, não é, e brandonistas no mesmo partido, não tem espaço para isso. Ela cita de uma possibilidade de carta de anuência ou de o partido expulsar. A gente não sabe aí, até porque o partido vai ser comandado pela senadora Ana Paula e pelo Otelino também. A gente não sabe se eles realmente estão dispostos a abrir mão, a liberar nesse momento esses deputados para saírem do partido. Eu creio que não, não é? Eu creio que não. Mas ela fala aí do presidente nacional, o João Campos, aí que pode dar essa liberação, não é? Ou até expulsar, que eu acho que não seria o melhor caminho expulsar deputado do partido. Mas eu vejo aí que se realmente isso acontecer, vai ser lá por cima, mas não aqui pela instância local. A gente vai já colocar aqui o segundo ponto, Ricardo. Eu queria que você falasse sobre isso também. Você viu aí, né? Agora fica aquela situação. O político que sair, claro, quer sair, mas não é de qualquer jeito, tem que estar respaldado, até porque isso tem consequências lá na frente, né, Ricardo? Boa noite. Boa noite, Adalberto. Boa noite, John, Olavo. Boa noite a todos. Sim, tem consequência, inclusive a mais grave é a perda do mandato, né? Agora, eu vejo essa situação como uma relação de casamento, né? Não está dando certo, meu irmãozinho. Cada um vai para um lado, né? Dá essa carta de anuência, libera os caras. E isso não apenas o PSB, né? Outros partidos que tem lá deputados que querem fazer o caminho inverso, ir para o PSB, porque agora o PSB vai fazer oposição ao governo, que outros partidos também deem a carta de anuência, porque vai ficar muito esquisito. A deputada Iracema, ela falava, né? Olha, como vai ficar? O partido da oposição vai votar a favor do governo. O partido do governo vai votar contra o governo. Isso vai ficar um nó difícil de explicar
para a população, né? Dá a carta de anuência, cada um siga o seu caminho. Se amanhã, depois, tiver de reatar o casamento, volta, né? De separação, divórcio é assim mesmo. Separa, depois volta, separa de novo. Só para dar um exemplo aí da deputada Ana do Gás, que ela está no PCdoB. E ela até hoje não saiu porque o partido não liberou. E o suplente dela está na cola e vai, qualquer momento ela entra na justiça para tomar o mandato dela, não é? Então, só para ter uma ideia dessa situação do que pode ocorrer. Porque tem a pressão dos suplentes também, Exatamente. né? Os suplentes pressionam a direção, não dê não, que eu quero e tal. Vai entrar na justiça, o correto é dar. Eu passei por essa situação. Eu era vereador do MDB na época, não me relacionava bem com o diretório municipal, vim aqui no estadual, o João Alberto, o senador, e o Remy Ribeiro, que era o presidente do MDB, prontamente me deram a carta de anuência. Até hoje eu tenho essa gratidão, esse reconhecimento da hombridade do hoje vereador de Bacabal, mas um grande senador, João Alberto. E ainda tem a questão também de blocos, né? Fica essa questão de blocos envolvendo esses partidos. É outro detalhe também a ser discutido mais na frente. Bom, ainda sobre esse ponto que a gente estava falando agora aqui, sobre os partidos, sobre a saída do PSB, a deputada falou duas coisas, quer dizer, a entrevista inteira foi muito boa lá, coletiva, está repercutindo, mas tem um ponto que eu quero puxar aqui ainda, que é ela dizendo que são vários os partidos que abriram as portas para receber aí essa debandada, digamos assim, de políticos futura, né, do PSB, como ela mesma falou. E só que ela chamou muita atenção para o MDB, não é, John? Como inclusive o partido que deve receber o maior número de políticos, a depender aí da situação nacional, do apoio, enfim, daquilo que vai ser tratado, mas ela já sinalizou aí qual é o partido que tem mais chances, né, John? Ela cita alguns no MDB, ela foi mais enfática, Adalberto, no MDB. Isso. A gente percebe isso na fala dela. Por que MDB? MDB hoje no Estado é controlado, comandado, o presidente é o Marcos Brandão, irmão do governador Carlos Brandão. E lá já tem o Orléans Brandão, que é, por enquanto, o pré-candidato ali do governo, não é? Então ela fala de MDB porque isso é uma casa mais tranquila, não é? Mas também cita a União Brasil, cita o PP, cita o próprio PDT, né? Que são partidos que hoje estão na base da órbita do governo Carlos Brandão e poderiam dar abrigo aí para esses brandonistas, né, que devem deixar o PSB. Nós temos a fala dela, inclusive, não é isso, Adalberto? Esse trecho do MDB eu não vou conseguir colocar agora, porque tem um outro trecho aqui, mas ela deixou muito claro isso que o João falou, relacionado ao MDB. A gente vai agora ver um trecho onde a presidente fala sobre como é que ela recebeu a manifestação de políticos que defendem que o nome dela esteja na chapa majoritária para as eleições de 2026. Vamos conferir. Eu já me sinto contemplada e prestigiada só do meu nome, né, ser cogitado. Eu também não sou pessoa de deixar oportunidades passar, né? Isso fica claro, né? Mas jamais sou aquela pessoa que vai impor meu nome. O meu nome surgiu aí por um colega e eu fico lisonjeada. Eu não sou hipócrita. Não sou hipócrita. Então a gente fica convencido, fica lisonjeado, mas não é uma coisa pela qual eu estou brigando, estou batalhando, estou impondo de forma alguma, né? Imposição não é Iracema Vale, né? Iracema Vale é conquista, é trabalho, é outro tipo de perfil. A gente falava isso essa semana ainda, John, quando a gente dizia assim, olha, é de grupo. Né? Ela não é do perfil dela, essa coisa de alguns, mas é porque ela... Não, ela jamais iria fazer isso, né? Brigar por isso, para dizer, não, eu quero... Até algumas pessoas, quando falam o nome delas, gente, por favor, né? O foco agora não é esse. É bem o perfil dela, né, João? Alguns deputados, nessa semana, Adalberto, colocaram o nome dela numa chapa majoritária. Sim. E eu sempre digo, essas coisas não acontecem por acaso. Do nada um deputado vai falar, Iracema Vale, cotada, defende ela para ser vice ou senadora. Não, gente. Obviamente que isso não é o movimento da Iracema, ela não pediu para ninguém falar, não é? Mas a gente sabe das conversas que ocorrem nos bastidores do Palácio. Já até se fala de Iracema vice do Orléans Brandão, é o que se comenta, não é? Não tem nada definido ainda. E ela fala o seguinte, que ela não é desperdiçar oportunidades, não é? Se falar de vice, mas ela pode também ser candidata até a governadora, isso não está descartado. Mas isso dentro de uma conversa do grupo, dentro de uma unidade, não é? Costura, né? Uma costura, que todo mundo concorde. Não é uma imposição, não é que ela quer isso, não, eu quero ser vice, quero ser governadora ou senadora. Se for lançada a missão para ela, ela diz que aceita, né? Deixa bem claro, é uma oportunidade.
Agora tem um trecho aqui, Ricardo, onde ela fala sobre, alguém pergunta assim, e o PDT, a senhora pensa em ir para o partido e tal? Ela diz que isso vai se decidir lá na frente, mas ela reafirma qual é a preferência dela, por exemplo, uma chapa majoritária para o Senado. Vamos conferir. O nosso senador Everton, pelo menos é da minha preferência, eu já disse para todo mundo, já disse em palanque, já digo aqui sempre para vocês, a minha preferência, né, para Senado, a minha primeira opção. Olha o Neto aí, olha aí o líder do governo aí já incluído, e tem recebido manifestação de quase todos os deputados aqui, aliados ao governador Carlos Brandão, né? Aliados ao governo. Então, mas com relação à migração para a legenda, isso é uma coisa que a gente ainda vai dialogar muito. Ricardo. A deputada Iracema, ela tem uma qualidade que é rara no político. Aqui no Maranhão eu só conheço 3. Ela, a Cleide Coutinho, lá de Caxias, e o Everton Rocha, de dizer o que pensa, né? E o político geralmente tergiversa, sai ali pela tangente, mas é uma qualidade rara e importante. E ela se coloca aí muito abertamente, né? Ela vem se colocando, já vem pedindo, anunciando para o grupo dela que tem o Everton Rocha como o candidato dela ao Senado. Claro que haverá aí um outro nome também, porque são 2 vagas para o Senado, e ela já diz abertamente, eu tenho um pré-candidato ao governo, que é o Orleans, tenho um candidato ao Senado, que é o senador Everton, candidato à reeleição, e nós temos a outra vaga aberta ainda, e vamos esperar a posição do governador. O governador bate o martelo e a gente vai junto. Isso é muito louvável, né? É difícil você ouvir. E ela fala na boa, fala na frente, fala abertamente. Isso é demonstração de personalidade, de caráter e de lealdade, né? Requisitos hoje muito pouco comuns na seara política. João Coutrin, o vice-governador Felipe Camarão parabenizou a nova presidente do PSB? O Felipe Camarão, inclusive, estava lá, Adalberto, lá nesse evento, nesse ato, ali em que a Ana Paula Lobato assumiu o comando do PSB no Maranhão. A gente sabe, né, inclusive o próprio Felipe tem dito que ele já conta com o PSB nessa candidatura dele aí ao governo do estado. Essa é uma candidatura de esquerda. A gente está comentando ainda há pouco no expediente final que os deputados dinistas colocaram ele na Assembleia umas justificativas, Adalberto, para que o PSB saísse do Brandão, não é? Entre elas, essa questão do posicionamento do partido, que é de centro-esquerda, e o Brandão, que tem feito movimentos para a direita. E aí os dinistas alegam, né, que isso pesou também, contribuiu para que o Brandão perdesse o partido para a senadora Ana Paula, né? Além disso, outro fator teria sido a questão também de que o Brandão não estaria formando uma chapa de federal forte, estaria priorizando outros partidos, né, como MDB e outros, e também a questão de que o Brandão não estava muito próximo do João Campos, não participou ali da posse dele na direção nacional. Foram umas justificativas que foram colocadas. Eu até perguntei isso para Iracema Vale, ela disse que considerou essas justificativas como, abre aspas, piada, não é? Que ela não acredita que foi isso. Acrescentou, piada de mau gosto. Piada de mau gosto, não é? Mas, dito isto, a gente sabe realmente que o PSB é um partido de centro-esquerda, isso é fato. E não teria nenhum problema em coligar com o PT, né? Caso o PT não fique com o Brandão ou o PT seja liberado para apoiar um outro candidato. A gente falava ontem, inclusive, na possível aliança de PT e PSD, D de dado, não é? Hoje, inclusive, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, almoçou com o presidente Lula e lá deve ter, além dessas questões de participação no governo federal, de ministério, deve ter conversado sobre os estados, Ricardo e Adalberto, não é? E nesses estados já tem aliança formada entre o PSD, que é o partido Brade, né, hoje, já tem aliança formada com o PT em alguns estados, inclusive o Piauí aqui pertinho. PT lançando candidato a governador e o PSD a senador. No Maranhão não tem nada fechado sobre isso, são apenas especulações de uma chapa que teria aí Eduardo Brade, candidato a governador, Felipe Camarão a senador, caso se viabilizasse essa aliança entre
PSD e PT, mas não há nada fechado, não foi batido no martelo, não é? O Camarão tem dito que é candidato, que o presidente nacional do partido já reafirmou isso, mesmo a gente sabendo que quem decide é o presidente Lula, não é? O Lula pode ter 2 palanques aqui no Maranhão, ou 3, e não se envolver diretamente, caso mesmo o Camarão seja candidato, caso tenha aqui mesmo o PT, o PSB formarem uma aliança aqui no estado, mas de certa forma o Camarão esteve lá, ali nesse evento e representando inclusive, né, o dinismo. Não é? Ele que hoje é o candidato dessa frente, mas também que não está descartado uma aliança no futuro em que o Camarão poderia até ser candidato a senador ou vice uma outra candidatura numa chapa aí com o Brade ou com outro candidato, não é? Mas ele, de certa forma, parabenizou e esteve lá também nesse evento lá do PSB. Muito bem, muito bem. Mensagem chegando no 2106-9403, já no finalzinho, caminhando para o final aqui do programa. O Daniel Pitoni falando boa noite, meus profissionais da comunicação. O Daniel Pitoni em São José de Ibamar acompanhando a gente, elogiando aqui o programa. Irmão de Cláudio Nova Terra, mandando mensagem para nós aqui, irmão do Cláudio da Nova Terra, mandando mensagem para nós aqui. O Zé Cláudio acompanhando a nossa programação, ligado no Tá Na Hora. Boa noite a todos. Aqui é o Jarci, assíduo telespectador do programa aqui, acompanhando a nossa programação. J. Arce, acompanhando a nossa programação, ligado em Imperatriz, acompanhando aqui o nosso Tá Na Hora Maranhão. Boa noite, ligados todos, nós estamos ligados em vocês, hein? Muito bem. Está dizendo que Ricardo é uma graça. Boa noite. A Ana Lore mandando mensagem aqui para nós. Obrigado, Ana. Tá vendo? Ó, o pessoal mandando mensagem aqui, chegando para nós. O Manel ligaram com a gente aqui em Açailândia, acompanhando a programação. No São Cristóvão, Paulo, Pedro e o João Maranhão também lá no São Cristóvão, aqui na capital, acompanhando a nossa programação. Minha gente, a situação em Brasília, vou te falar, viu? Câmara e Senado, a ocupação do plenário da Câmara chegou ao fim, mas a situação ainda é tensa por lá, Ricardo e John. Tivemos uma semana bastante difícil, né, Ricardo? Muito difícil, tensa, né? Movimentos que são lamentáveis a gente assistindo, deputados acorrentados lá na mesa diretora, impedindo a chegada do presidente, inclusive com fake news, com mentiras internas, né? Saiu um boato aí de que o presidente da Câmara, o Hugo Mota, havia acertado com a turma do Centrão e da direita, colocar a tal da pauta da anistia, colocar o impeachment do Alexandre de Moraes e tal, e isso ganhou aí uma repercussão internacional, mas veio agora, no final da tarde, o presidente o líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, desmentir, né? E ele pediu desculpas publicamente, foi à tribuna, e eu reconheço esse gesto como um gesto nobre, né? Ele foi à tribuna e disse, olha, eu em segredo conversei com cada colega líder aqui de partido e disse que havia um acordo com o presidente Hugo Mota para botar essas pautas para andar, para a gente aprovar aqui essas pautas e tal, mas venho aqui dizer que eu menti. Peço desculpa publicamente, achei nobre, gesto nobre dele. Mas mostra o clima, né, que está o Congresso. O Congresso está uma loucura. O Congresso Nacional Brasileiro está uma loucura e faz cada vez mais sentido a preocupação manifesta já do Lula da Silva com relação ao próximo Senado, né? Por isso que a grande preocupação do Lula hoje, ele já falou, né? Prefere eleger um senador, ele troca um senador por 2 governadores, o foco é o Senado. Um abraço para a dona Iva Guimarães, que está no Pontal da Ilha, acompanhando a nossa programação, ligado aqui no nosso Tá Na Hora, já chegando ao finalzinho, acompanhando a nossa programação também o Paulo Gustavo lá em Codó. Esse Congresso Nacional é uma vergonha. Quem está falando aqui, dando opinião, é o Manel, mandando a opinião dele aqui no nosso WhatsApp também. Obrigado pela sua participação, não deu para ler todo mundo aqui. Essa audiência gigantesca em todo o estado. Lembrando que quase 80 municípios estão na mira do Tribunal de Contas do Estado e podem sofrer sanções. A razão é a falta de dados sobre gestão de resíduos. Continua, né? Boa noite para todo mundo. Boa noite, Ricardo John. Boa noite Até amanhã. Amanhã a gente volta. Terminei antes desse barulho aí. Hoje lá na Assembleia falaram, né? Maravilhoso. Mudou, né? tudo, só continua a campainha igual a do Tá Na Hora.
Olá. Tchau, tchau. É isso, senhores. Valeu. Pois é, a campanha está fazendo sucesso, né? Muita gente, inclusive, comentando também nas redes sociais. Pois é.